Estamos tratando sobre prosperidade financeira essa semana e hoje o assunto que nós vamos tratar é contribuição social. De que maneira a contribuição social está ligada, ela tem a ver com a prosperidade financeira do cristão. Todos acharam? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que é o versículo base para essa campanha. Diz assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Amém? Amém. Podem assentar. Às vezes nós usamos palavras de maneira equivocada para poder dizermos alguma coisa que nós entendemos que é correta. Por exemplo, as pessoas dizem que gastam dinheiro com viagem, com roupas, com comida. Isso não é um gasto, isso é um investimento. Da mesma maneira, você não gasta o seu dinheiro com obras sociais, não gasta o seu dinheiro com caridade, não, isso é um investimento. Temos que mudar um pouco essa nossa mentalidade de que os recursos que nós temos é para gastar, de maneira nenhuma. Se gasta, uma hora acaba e não tem mais, mas os recursos Deus está sempre provendo. Então esses recursos, eles são recursos que são aplicáveis e é um investimento. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam que investir é poupar, é acumular, é guardar. Nós vamos ver que biblicamente não é isso. Investimento é a distribuição adequada de todos os recursos que Deus te dá. Ok? Qual é a responsabilidade do cristão para com a sociedade, então? Se estamos falando de contribuição social, então é algo que está fora dessas paredes, é algo que vai além dessas paredes, é algo que está além do seu reduto familiar. Então é algo que abrange a nossa comunidade, a nossa sociedade. Jesus disse que nós, como cristãos, somos sal e luz. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo de alguma maneira. Temos que fazer a diferença. E o ser humano, a estrutura que mais nos identifica em relação aos outros é a estrutura social. É a maneira como nós convivemos. É no trabalho, é no trânsito, é na rua. É o simples fato de respeitar o espaço do outro. Quando eu estou andando na calçada, eu não paro na frente de quem está vindo para impedir de passar, não. A convivência social me diz que um de nós dois tem que dar passagem para o outro, de preferência que eu dê passagem. Então nós temos um convívio social que nos identifica como seres humanos que somos. Então, ser sal e luz do mundo é também agir de maneira a estabelecer o equilíbrio em tudo aquilo que está relacionado às necessidades básicas de um ser social, ou seja, de um ser humano. E quais são essas necessidades básicas? Posso citar algumas. O ser humano tem uma necessidade básica de comer, de beber. Ele precisa trabalhar para poder comer e beber. Ele precisa trabalhar para poder vestir. Ele precisa de moradia. Ele precisa ter o direito de ir e vir. Se alguém quiser nesse exato momento se levantar daqui e ir embora, tem todo o direito. As pessoas não podem ser molestadas na sua vontade, é um direito social. Mas não basta nós reconhecermos isso. Não, eu reconheço a sua civilidade, eu reconheço o seu direito. Haverá pessoas que necessitarão de que nós façamos alguma coisa para que essas pessoas vivam esse básico, esse essencial que elas necessitam para se compreenderem e para se estabelecerem como seres sociais que são. Mas antes de falar sobre a responsabilidade de nós cristãos, antes de qualquer
pessoa ter pregado ou ter falado, antes de qualquer ser humano ter legislado as primeiras leis, alguém já se preocupava com o fator social do ser humano. Aliás, as leis só foram feitas, só foram legisladas porque alguém, além do ser humano, pensou, e a partir do que esse alguém pensou e disse que era para fazer, o ser humano começou a fazer as leis. E esse alguém é Deus. O primeiro a se importar com o fator social foi Deus. E é até lógico, sendo Ele o Criador, que Ele tenha percebido que havia pobreza, que havia sofrimento, que havia uns que eram mais privilegiados do que os outros, e como Deus é justiça, então Ele já começou a estabelecer leis e princípios para que o ser humano, nessa sua questão social, pudesse ter um pouco de reconhecimento, um pouco de consideração em relação ao ser que ele é, em relação à sua humanidade. Então, nós vamos ver algumas coisas que Deus estabeleceu para que o direito social fosse cumprido. Antes de falar de como você vai usar o seu dinheiro, usar os seus recursos, vamos ver como Deus primeiro se preocupou. Eu não vou esperar, porque o tempo não dá, mas eu vou citando, e se você quiser ir anotando as referências. Levíticos capítulo 25, versículo 10. Deus está estabelecendo uma lei interessante, chamada lei do jubileu. A cada 50 anos acontecia uma coisa sensacional no meio do povo de Israel. Diz assim: nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Deus estabeleceu o seguinte: Deus não quis eliminar, acabar com a escravatura, porque a escravatura é uma coisa típica, até muito normal dos povos daquela época. Então ele disse que no 50º ano, ou seja, a cada 50 anos, todos os escravos vendidos voltariam para suas famílias. Famílias no sentido da seguinte forma: ele crescia com o Senhor e depois do decorrer da sua vida ele era vendido para outras famílias. Só que naquela época o escravo, quando ele nascia, ele criava um vínculo de afetividade com o seu dono. Ele criava um vínculo de afetividade com o seu dono. Então, depois de 50 anos, ele tinha o direito de voltar para o seu antigo dono, ou seja, para poder usufruir daqueles laços que ele havia criado. Exemplo disso, de que realmente os escravos tinham um laço de afetividade, é o servo de Abraão. Era o escravo de Abraão. E Abraão escolhe ele e confia a ele a missão de buscar, de trazer uma mulher para o seu filho. Isso prova que havia laços de afetividade entre eles. Ninguém confiaria uma tarefa tão importante a um escravo que não tivesse total confiança e que não tivesse uma certa proximidade. Outra coisa que acontecia no jubileu era o perdão das dívidas. Lá no mesmo capítulo 25, a parte A: e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ou seja, o 50º ano, se você tivesse me devendo uma grana, já era, eu tinha que perdoar essa dívida. Você não me deveria mais nada. Não me deveria mais nada. Deus estava preocupado em estabelecer um equilíbrio, uma distribuição igualitária para que as pessoas, umas não tivessem mais necessidades que as outras. Então, quando chegava no 50º ano, se alguém tinha uma dívida, essa dívida era perdoada. Isso era a ordem de Deus.
Outra coisa que acontecia era a devolução das terras. Capítulo 25, versículo 13 de Levítico. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Aí no versículo 23, no mesmo capítulo 25, a terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para Ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Os nossos políticos quebram a cabeça até hoje para poder ter uma reforma agrária que possa beneficiar as pessoas que não têm terra, mas eles não conseguem fazer isso. Mas Deus já havia estabelecido uma reforma agrária para que as pessoas tivessem onde morar, para que as pessoas tivessem onde plantar, principalmente o povo de Israel, que a base deles era a agricultura. Então eles precisavam da terra. Nós sabemos que essa terra na qual nós vivemos pertence a Deus, mas os homens dizem que são deles, e se você quiser, você tem que pagar o preço que eles pedirem. Mas Deus já tinha essa preocupação. Outra coisa que acontecia era o ano sabático. O ano sabático é muito interessante. Funcionava como provisão para os pobres. Era o ano em que a terra tinha que descansar. O povo de Israel plantava por 6 anos. No 7º, eles não faziam nada. Êxodos capítulo 23, versículo 11. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Êxodos 23, versículo 11. Qual é a preocupação de Deus? Todo ano tinha colheita, mas no 7º ano, algumas pessoas não tinham onde plantar. As pessoas pobres e necessitadas já existiam naquela época. Então, além do descanso para a terra, que ela era cultivada durante 6 anos, ela precisava de um descanso. Deus já estabelece aí um princípio ecológico. E estabelecia também uma maneira da terra produzir, porque se a terra não é cultivada, os passarinhos, a natureza em si, ela consegue produzir sem que alguém a cultive. Então todo o fruto que a terra produzia nesse 7º ano era para que as pessoas pobres, para que as viúvas, para que os órfãos pudessem ter o que comer. Deus mais uma vez exercendo a sua justiça. E a outra coisa era o dízimo das colheitas. Levítico 19, versículo 9 e 10 diz assim: quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas, e não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Deuteronômio capítulo 14, versículo 29. Então, é o mesmo contexto. Virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Nós já vemos aí uma condição. Esse dízimo das colheitas, se Israel cumprisse isso, eles seriam abençoados por Deus. Deus iria estabelecer uma promessa de prosperidade para eles, se eles ajudassem as pessoas mais necessitadas. Interessante, citando o levita, na distribuição das terras, depois que Josué tomou Canaã, todas as outras tribos tiveram a sua parte, só que os levitas não, eles não receberam herança.
porque eles iriam ficar para fazer todo o serviço do tabernáculo. Hoje nós denominamos levitas aqueles que tocam, aqueles que cantam, mas levita é todo aquele que faz o trabalho dentro do templo. Hoje o levita é o pastor, é o ministro, qualquer um que desenvolve uma atividade no templo é um levita. Só que esses levitas, eles ficavam 24 horas à disposição. Então eles não poderiam plantar, não poderiam colher, eles têm que estar à disposição da adoração, do culto a Deus. Então essas tribos, elas tinham que dar um dízimo que era entregue aos levitas. Eles eram sustentados com essas contribuições. Então Deus já estava cuidando dos levitas também, porque socialmente falando eles não teriam nenhum tipo de retorno financeiro, então eles teriam que ser mantidos. Interessante que quando Ruth ela está lá catando o que restava lá na plantação de Boaz, elas chegaram pobres, não tinham mais nada. Mulher viúva naquela época, se não tivesse alguém que tomasse conta dela, ela poderia morrer de fome, porque dependia totalmente do homem. Então estavam as duas totalmente desamparadas. Como elas estavam na época da colheita, então Noemi falou: vai lá, porque com certeza ela já sabia do costume de que quando eles estavam colhendo, eles sempre deixavam algumas espigas para trás, para que as pessoas pobres pudessem pegar. Então ela vai até lá para pegar essas espigas. Quando Boaz saber da necessidade dela, ele pede para que os seus trabalhadores deixem que caiam mais espigas para que ela possa pegar. Eles já estavam acostumados com essa prática do dízimo da colheita e ajudar as pessoas mais pobres. Nós vamos ver no Velho Testamento Deus tomando conta das pessoas nessa questão social, não deixando que falte a elas aquilo que compreende as suas necessidades mais básicas. No Novo Testamento nós também vamos ver principalmente Jesus tratando dessa questão. Jesus ele vai dizer lá em Marcos capítulo 10 versículo 45 que ele não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nós formos ler todos os evangelhos, ou um dos evangelhos que seja, você vai ver sempre Jesus ocupando o seu tempo em ouvir as pessoas, ocupando o seu tempo em ensinar as pessoas, ocupando o seu tempo em curar as pessoas, ocupando o seu tempo em simplesmente estar com as pessoas. Jesus não era um homem que tinha dinheiro, ele era até sustentado. As mulheres que se converteram e que eram mulheres de homens mais abastados é que sustentavam o ministério de Jesus. Mas Jesus entendia a situação social que acontecia ali. Eles estavam sendo oprimidos pelo povo romano. É que nós não temos uma consciência de ver as coisas, nós só ouvimos o que a história diz. Mas naquela época, quando uma cidade era tomada por uma outra nação, e principalmente na época dos romanos, eles eram muito cruéis. Então uma cidade como aquela que fazia 40 graus durante o dia e chegava a temperaturas abaixo de zero durante a noite, por ser uma região desértica, e mais ainda o clima de assolação de guerra, a situação daquelas pessoas era terrível. Vários versículos diz que Jesus olhava para aquelas pessoas e sentia pena delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, como pessoas sem rumo, sem esperança. Você quer ver uma pessoa sem rumo, sem esperança, sem nenhum tipo de perspectiva? É uma pessoa desempregada, que não tem onde morar, que não tem família, que não tem o que comer. Era a situação daquelas pessoas. Havia uma minoria que se alinhou ao Império Romano, que tinham o que comer. Mas aquelas pessoas estavam necessitadas, não é só na questão espiritual não, estavam necessitadas de pão, necessitavam de vestir, necessitavam de pessoas que dessem um pouco do seu tempo para ouvi-las e para consolá-las. E Jesus
estava muito preocupado com essa questão social. Quando ele chega e toca no leproso, tem ali um ensinamento profundo, porque o leproso, ele tinha que ficar a metros de distância, e ele tinha que gritar que era leproso para que ninguém se aproximasse dele. Era uma condição social marginalizada, e Jesus simplesmente chega e toca nele. A maior necessidade do leproso não era tanto a sua cura, porque muitas outras doenças existiam, mas essas pessoas tinham pessoas próximas. O leproso não era jogado lá no canto, ele não tinha ninguém com ele. Jesus estava preocupado com isso. Outro exemplo de grande contribuição social foi a igreja primitiva lá em Atos. Atos 4:34 diz assim: pois nem o necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2:44 todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esse contexto de Atos, se nós formos tentar estabelecer a aplicação disso, vamos dizer que estamos sendo sonhadores, utópicos demais, que isso não é possível acontecer. Mas você precisa de quantas casas para você morar? Quantos carros você precisa para se locomover? Não tem como você morar em duas casas ao mesmo tempo, e nem como você dirigir dois carros ao mesmo tempo. Logo você precisa apenas de um carro, apenas de uma casa. É isso que os cristãos lá em Atos faziam. Nos Estados Unidos tem um pastor que está revolucionando o meio, aquela comunidade que ele vive, porque ele tem baseado as suas pregações na questão social no livro de Atos. Alguém pode dizer, não, o livro de Atos é um livro histórico, realmente é. Você não pode tirar a doutrina do livro histórico, também concordo. Mas o livro de Atos tem princípios que se aplicam até hoje. Da mesma maneira que existiam pessoas necessitadas, menos abastadas naquela época, hoje existem mais ainda. Hoje existem ainda mais. Alguns mais, vocês possam dizer mais sonhadores, mas talvez eles tenham uma consciência mais prática, que talvez nós não tenhamos. Mas alguns pastores são até mais ferrenhos na sua crítica em dizer que a igreja jamais deveria investir primeiramente em construções ou em lugares onde as pessoas possam se sentir confortáveis para poder se sentarem e assistir o culto. Que a igreja deveria preocupar mais com o fator social. Algumas igrejas já direcionam totalmente o seu trabalho para a questão social. Alguns movimentos como Missão Integral já abrangem essa questão. A Igreja Batista da Água Branca já trabalha com esse tipo de mentalidade. A Igreja Assembleia de Deus Bethesda do Ricardo Gondim também tem essa mesma linha de pensamento. Até que ponto nós estamos deixando de nos importar com as pessoas que são mais importantes e nos importando com as coisas que são menos importantes? Fato é que nós precisamos contribuir com essa sociedade. Não tem como nós escaparmos disso
e queremos continuar ostentando que somos cristãos, que nós somos transformados, e de alguma maneira um dos recursos que nós temos não ser usado para que pelo menos no testemunho nós não podemos transformar as pessoas com as nossas atitudes. A Bíblia diz que quem transforma o homem é o Espírito de Deus, que convence de pecado, de juízo e justiça. Mas nós temos que dar um testemunho. Se realmente esse Evangelho fez a diferença nas nossas vidas, tem que fazer diferença na vida de alguém, mesmo que seja na questão social. Se ele não quer aceitar isso, ele não quer ter uma vida com Deus, mas pelo menos na sua questão social, nós temos a obrigação, quanto cristãos, de fazer com que isso aconteça. De repente, nós devemos pensar que é melhor você, como igreja, ajudar uma pessoa que não tem onde morar. Estou falando, às vezes as pessoas pagam aluguel, elas têm condições, Deus dá essa condição, mas e as pessoas não têm nem onde morar? Seria correto aquele que tem 3 casas, mora em uma e aluga 2, não seria melhor se ele cedesse uma casa para aquele que não tem onde morar e está na rua? Mas o nosso sistema não permite isso. O nosso lucro não pode. Eu não estou falando vamos dizer, nenhum exagero. Em relação ao cristianismo, o cristianismo é isso. Eu preciso de R$6, R$5,80 para poder ir em Guarulhos. Se alguém precisa e eu tenho mais, o normal seria não ceder. Mas eu não cedo, nós não cedemos. Se eu tenho 3 casas, eu não vou abrir mão de um aluguel para poder deixar alguém que está lá na rua morar. Ele não vai poder me pagar. Levítico capítulo 25, versículo 35, diz assim. Aqui não está falando nele, está falando de irmão na fé mesmo, de pessoa da mesma fé. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro peregrino viverá contigo. Deus está dizendo, se teu irmão não tiver condições de trabalhar, perder tudo que ele tem, você vai ter que cuidar dele. Você vai ter que cuidar dele. Só que nós vivemos extremos opostos. A igreja que deveria fazer isso, não faz. Então algumas pessoas vivem um extremo. Hoje é normal algumas comunidades se retirarem e ficarem lá isoladas em um determinado lugar, porque eles querem viver o cristianismo autêntico. Eles querem repartir tudo. Eu não preciso sair do lugar onde eu estou, não preciso deixar o meu trabalho, não preciso deixar a minha família. Eu só preciso ser um pouco mais condescendente, ou seja, eu preciso estar mais perto das pessoas que necessitam e poder ajudá-las. De alguma maneira, Deus nos capacita para ajudar essas pessoas. Você não precisa contribuir socialmente, e eu quero apresentar algumas razões pelas quais o cristão precisa contribuir. A primeira delas, que a contribuição social ela está intrínseca, ou seja, ela é inseparável do princípio de mordomia bíblica dos talentos. O pessoal do discipulado vai lembrar, talento é todo e qualquer recurso que Deus dá para que você administre. Então, os seus recursos financeiros são talentos que Deus te deu, você tem que administrar. Só que além da conta de água que você paga, do aluguel que você paga, a prestação do carro que você paga, o plano de previdência que você paga, existe a parte social que você precisa fazer. E se você não fizer adequadamente, aí vai acontecer o que a Bíblia diz lá em Mateus 25, 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância.
mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui é Jesus finalizando a parábola dos talentos, dizendo o que acontece com aquele que multiplica, com aquele que distribui, aquele que investe, e o que acontece com aquele que retém. Por isso que Jesus disse: dar é melhor do que receber. O uso inadequado dos talentos vai trazer falta de prosperidade na sua vida. São as consequências do mau uso. E ainda tem a questão da prestação de contas. Jesus, ele fala sobre aquelas pessoas que chegaram diante dele naquele dia e falar: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, colocamos a mão sobre os enfermos e os curamos. Aí Jesus vai dizer: não conheço vocês, porque quando eu precisei de vocês, eu estava doente, vocês não foram, não me ajudaram, eu estava preso, vocês não me visitaram, eu estava nu, vocês não me vestiram. Aí eles vão perguntar: Jesus, quando foi que o Senhor esteve nu e não te vestimos, estiveste preso e não te visitamos? Ele falou: quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, se Jesus está falando que as pessoas tinham recurso para vestir aquele que está nu, tinha recurso para visitar aquele que estava preso, tinha recurso para socorrer aquele que estava doente e não o fizeram. Então naquele dia Jesus vai dizer: eu não conheço você. Eu não conheço você. Segunda razão, é uma questão de coerência bíblica com a realidade do mundo. Deus viu pessoas pobres, pessoas mais abastadas, pessoas que se aproveitavam das mais pobres, a ponto de elas ficarem devendo toda a vida e não poderem pagar. Então Deus estabeleceu: o 50º ano ninguém deve mais nada, e ninguém vai ficar acumulando terras, não. O 50º ano, as terras que você comprou, você vai devolver. Aquela que já é sua herança, tudo bem, mas as que você comprou, vai devolver para o outro dono. Porque a terra é minha, eu é que digo o que vai fazer com ela. A terra é de Deus. Então hoje existe uma coerência bíblica para ser aplicada neste mundo. As pessoas têm necessidades. Se nós formos investigar, vamos ficar horrorizados o quanto essas pessoas padecem. E você não precisa ir muito longe não. Pessoas da igreja, se você precisar, tem uma realidade difícil, tem dificuldades, passam por necessidades que não chegam ao nosso conhecimento. Deus estabeleceu leis para preservar a natureza, porque a natureza é fonte de recursos. Deus estabeleceu leis para proteger os necessitados de abusos financeiros. E Deus mostrava: ó, essa terra me pertence. Então eu estou estabelecendo uma reforma para que as pessoas possam ter o suficiente para viverem bem. Outra razão pela qual nós temos que contribuir socialmente, isso é vergonhoso para nós, porque aqueles que não são cristãos fazem isso e fazem muito bem. Se nós formos fazer um levantamento das entidades filantrópicas que fazem serviço social com a igreja, nós estamos perdendo e feio. As entidades espíritas, as Casas André Luiz é uma das que faz mais trabalho social no Brasil, a Casas André Luiz, e é espírita. As grandes corporações estão aí. A questão não é o quanto você dá, e sim a qualidade com que você faz as coisas. Nós podemos nos orgulhar de sermos cristãos que fazem o serviço social de uma maneira bem feita. Muitos deles estão errados nas suas perspectivas. Por exemplo, as grandes empresas,
estão procurando uma propaganda positiva. O Banco Itaú ajuda o Criança Esperança. Eles doam 100 mil e gastam 200 mil com a propaganda dizendo que eles ajudaram. Tem uma coisa meio estranha aí, não? Por que não gasta 300 logo com doação, mas eles doam 100 e gastam 200 com a propaganda para dizer que ajudou? Eles estão procurando uma propaganda positiva, uma maneira de se promoverem. Muitas pessoas fazem para promover a sua própria imagem. Não estou dizendo que alguns artistas não tenham realmente a intenção de ajudar, mas muitos usam isso para uma promoção da sua imagem, para se autopromoverem. Nós não precisamos nos promover naquilo que fazemos, só precisamos fazer. Só precisamos fazer. Contribuição social implica em obediência a Deus, e essa obediência, em contrapartida, traz o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Levítico 26, 3 diz assim: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na terra. Se isso acontecesse nos nossos tempos, isso traria um impacto muito grande. Eu não sou adepto do movimento socialista. Aliás, o socialismo pegou todos os seus princípios e bases da Bíblia. Aliás, Karl Marx, ele cita o livro de Atos na hora de defender a sua tese sobre o socialismo. Então, na realidade, essa coisa de equilíbrio e igualdade entre as pessoas, isso é o cristianismo que trouxe. Jesus é que veio não fazendo acepção de pessoas, tratando a todos igualmente. Então eu sou adepto do cristianismo, não de nenhuma outra coisa que tenha uma ideia parecida. Mas a pior coisa para o ser humano é uma coisa chamada capitalismo. Isso é uma desgraça para o ser humano. Por conta disso, as pessoas matam, as pessoas tornam a vida das pessoas uma coisa que não vale nada só para poder acumular. As pesquisas dizem que futuramente os homens terão com o que comprar, mas não terão o que comprar. Terão dinheiro, mas não terão o que comprar. Porque usam todos os recursos naturais para acumular riqueza. E Marx vai dizer que o capital verdadeiro não é o dinheiro, é o ser humano. E eu concordo com ele nisso. Você é o seu capital. Se você não trabalhar 8 horas por dia, o seu patrão não vai receber os dividendos que ele quer no final do mês. E eu fico pensando se houvesse uma distribuição igualitária. As pessoas se fecham nos seus condomínios luxuosos, se armam cada vez mais. Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas vão lá tirar aquilo que não é dele? Acontece que o ser humano, talvez ele não perceba, mas ele tem um senso de igualdade dentro de si. O ser humano vai lá roubar por conta do pecado, porque não tem temor a Deus. Mas existe uma questão social, existe uma questão pessoal nisso tudo. Ele vai roubar porque ele não tem, às vezes, nem o básico que ele precisa, e alguém não tem lá sobrando. E por conta do pecado, ele usa isso como justificativa, mas é um fato. Se as pessoas que concentram o capital neste Brasil fizessem uma solução, se aqueles homens que não precisam daquelas terras lá na região norte e nordeste, eles não precisam daquilo. Se eles deixarem aquilo para a reforma agrária, eles não vão morrer de fome, muito pelo contrário, eles não vão ficar mais pobres por conta disso.
Mas eles não querem isso, eles querem acumular, eles não estão preocupados com a necessidade das pessoas, com o que as pessoas estão passando. E se eles não vão se preocupar, quem tem que se preocupar é a igreja. Nós temos que se preocupar com a realidade dessas pessoas. E temos que começar de alguma maneira. Nós não vamos chegar lá no congresso lá e determinar como as coisas têm que ser feitas. Nós podemos começar no nosso ambiente, que está ao nosso redor, para começar a fazer a diferença. Se esses homens se destituíssem lá de parte das suas riquezas, para que as pessoas tivessem um pouco mais de conforto, um pouco mais de dignidade, um pouco mais de humanidade em suas vidas, eu tenho certeza, não acabaria com a violência, não acabaria com o assalto, não acabaria com o sequestro, mas com certeza se diminuiria consideravelmente. Porque muitas pessoas estão lá assim, pecando, estão dominadas pelo pecado, mas se elas tivessem um pouco daquilo que elas não têm, elas não fariam a maldade que elas fazem. Então, quando nós deixamos de contribuir, nós não estamos investindo. Não é que você vai ajudar alguém e ao ajudar alguém você vai receber, você deu 50, vai receber 100. Não é isso. Acontece que nós pensamos que investimento é você investir 10 e ter 20 de retorno, mas não é. O maior investimento que você tem é investir em alguém e aquela pessoa corresponder ao investimento que você fez. Não necessariamente devolvendo o que você investiu, mas fazendo bom uso daquilo que você investiu nela. Você quer ter retorno, quer ser o próximo. Nosso conceito de prosperidade financeira está muito aquém daquilo que realmente é a prosperidade financeira. Se as pessoas são mais importantes que as coisas, então as coisas que eu uso para ajudar as pessoas só tem realmente sentido se as pessoas que foram investidas conseguirem crescer, conseguirem progredir. Esse é o verdadeiro retorno de investimento que você possa fazer. Outra razão pela qual nós precisamos contribuir é porque no contexto de Atos, quando as pessoas começaram a fazer aquilo que faziam, ficarem mais tempo juntas e de venderem o que tinham para que as pessoas tivessem necessidade, aquilo tudo aconteceu não é porque eles tiveram lá um insight, não, porque aquilo se deu logo após a descida do Espírito. Ou seja, para que a igreja faça um trabalho social digno de corpo de Cristo como ela precisa estar direcionada pelo Espírito. As pessoas só fizeram o que fizeram porque o Espírito direcionava elas. Eu não estou dizendo que nós não fazemos, não, nós fazemos algumas obras sociais, porque se o Espírito de Deus habita em nós, alguma coisa nós temos que produzir nesse sentido. Nós fazemos isso, mas temos que fazer mais. Temos que fazer mais. Se o cristão tem o Espírito Santo, logo as obras não podem ser negligenciadas. Nós estamos caminhando, mas precisamos melhorar. Então por que temos que contribuir? Tudo bem, nós não vamos ser tão utópicos, pensar numa questão socialista, numa questão comunista, mas temos que fazer alguma coisa, temos. Então, temos que contribuir, porque contribuir é frutificar. Tito, carta de Tito, capítulo 3, versículo 14, diz assim: agora, quanto aos nossos, Paulo está escrevendo a Tito, e está falando das pessoas que se levantavam contra o cristianismo, falsos profetas. Ele estava entregando uma mensagem para Tito em relação a essas pessoas. Aí no final da carta ele vai dizer: agora, quanto aos nossos, ou seja, quanto àqueles que são da nossa fé, que
que aprendam também a distinguir nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Você quer frutificar como cristão, como alguém que pertence ao reino de Deus? Então nós temos que ajudar as pessoas necessitadas. Como que ajudamos essas pessoas? Nós temos que começar de alguma maneira. Tiago, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Se eu estou com frio, eu não preciso de um tapinha nas costas e dizer: o Senhor te aqueça. Não, eu preciso de uma roupa que vai me aquecer. Se eu estou com fome, nem só de pão verá o homem. Não, eu preciso de comida. Então nós podemos começar a trabalhar socialmente falando, de uma maneira produtiva. Isso tem que ser de maneira prática. Então vou dar algumas sugestões para que você, além do que você já faz, faça ainda mais. Isso possa ser testemunho e você consiga alcançar outras pessoas que com certeza irão precisar de você. Primeiro, alguém está te devendo e não consegue pagar? Perdoa, não cobra mais, deixa para lá. O fato dessa pessoa não ter te pago fez você passar necessidade, sentir frio, não ter o que comer, não ter o que vestir? Se não fez, perdoa. Alguém está te devendo e não consegue pagar? Perdoa, esquece essa dívida. Você vai estar contribuindo com essa pessoa socialmente falando. Perdoa essa dívida. Perdoa. Paulo vai dizer que não devemos resolver as nossas questões de maneira litigiosa. Resolvam entre vocês. E o perdão é a melhor maneira de se restabelecer uma situação que ficou desagradável por conta de qualquer desavença. E nada pior para causar desavença entre pessoas do que uma dívida contraída. Então, se alguém está te devendo e não consegue pagar, não cobra dele não. Abençoa a vida dele, perdoando essa dívida. Deus te deu graça de ganhar um pouquinho mais, as pessoas te procuram para emprestar dinheiro, empreste, mas não cobre juros. Não cobre juros. Alguém te procurou lá, empresta dinheiro para ele, mas não cobre juros. Quer ajudar? Traga cestas básicas aqui para a igreja. Se você não sabe para quem entregar, traz aqui na igreja que o serviço social vai saber como direcionar isso. Você é comerciante, tem lá o seu negócio, então estabeleça margem de lucro que seja justa. Não vá comprar uma mercadoria lá no Brás. Eu sei que isso acontece, trabalhei lá por muito tempo. As pessoas compravam lá uma mercadoria por R$10 e vendiam por 40. Sei disso porque às vezes tinha que trocar a mercadoria, aí deixavam o preço na etiqueta. Isso é um absurdo. Estabeleça uma margem de lucro que seja justa, que você não vai ser prejudicado, mas também não vai arrancar o olho do seu cliente. Você vai estar contribuindo socialmente. Ajude entidades filantrópicas. Não tem nenhum problema você fazer doação para a Casas André Luiz, para a Sociedade Pestalozzi, para o GRAAC. Faça doações. Não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser roupas. Às vezes eles, dependendo da necessidade, eles falam: nós estamos precisando disso. Quer ajudar? Adote um missionário. Se você entrar lá no site de missões, no site da Convenção Batista Brasileira, você vai saber quem são os missionários que estão espalhados no Brasil e no mundo. Você consegue endereço, consegue contato, para poder R$10 que você depositar todo mês vai ajudar a vida daquele homem, porque ele está lá
para poder pregar o Evangelho e fazer diferença, não só espiritualmente, mas socialmente na vida das pessoas. Então ajude essa pessoa. E por último, essa é a maior contribuição que você pode fazer. Não é dinheiro, mas pode te custar dinheiro. É o seu tempo. Invista o seu tempo nas pessoas. Você não precisa ir muito longe, não. Acho que um mês atrás, eu, o pastor Josafá e Edmilson, fomos ali na Cristolândia, conversando com o pastor Tadeu, ele falando das necessidades que eles tinham, mas ele falou que a maior necessidade que eles tinham era de alguém que tivesse tempo para chegar, sentar e conversar com eles a paz. Nenhum outro tipo de ajuda era tão importante quanto alguém chegar lá e simplesmente ouvir o que eles têm a contar. Dizem que tempo é dinheiro, então use o seu tempo, doe o seu tempo para essas pessoas. Se você é um profissional, dê um dia da semana, do mês que seja. Se você é psicólogo, tem tantas pessoas que precisam de apoio. Você é pedreiro, sempre vai ter alguém que vai precisar desse tipo de serviço e não pode pagar. Você é fera na informática, sempre vai ter alguém que precisa do seu serviço e não pode pagar. Você não precisa gritar, falar, alguém está precisando de meus livros, vai aparecer. Então doe o seu tempo. O seu tempo é o maior recurso que você tem. A prosperidade do crente está relacionada à maneira justa em como ele administra seus recursos. E seus recursos têm que ter uma parte que é destinada em benefício do próximo. Por que eu tenho que ajudar o próximo? Primeiro, que é um mandamento bíblico. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Eu estou dizendo para você desfazer-se de todos os seus bens, e como Francisco de Assis, fazer voto de pobreza, não. Estou dizendo que quando você sentar para poder fazer a distribuição dos seus recursos financeiros, não se esqueça de que alguém precisa. Não se esqueça que alguém, e você não sabe onde, precisa. Você não precisa chegar diretamente à pessoa que precisa, mas existem órgãos que estão diretamente ligados a essas pessoas que precisam. E a igreja é uma delas. Talvez não esteja 100% da sua atividade, mas se está fazendo aquilo que está dentro das possibilidades do momento. Nós não temos que ter essa concepção fatalista de que esse mundo vai ser destruído, que esse mundo jaz no maligno, e simplesmente deixarmos de preocupar com o que está à nossa volta. Porque aquilo que está à nossa volta, dependendo de como está acontecendo, pode diretamente nos afetar e diretamente nos prejudicar. Então, você, nós vamos procurar fazer de uma maneira que não venhamos ser prejudicados. Mas eu não posso pensar que eu vou ser prejudicado se destinar uma parte dos meus recursos para ajudar alguém. Não. Se eu não fizer isso, vou ser realmente prejudicado. Agora, se eu procurar ajudar alguém, tem promessa de Deus. Além da minha consciência totalmente tranquila, estar consciente de que estou fazendo não o suficiente, mas aquilo que posso é que Deus me dá capacidade para fazer. A igreja durante muitos anos se preocupou com a questão espiritual, mas o ser humano não é só espiritual. Antes de
ter consciência da sua espiritualidade, ele tem a sua materialidade. E ele não pode viver a sua espiritualidade se a sua questão material não estiver sã também. Então nós precisamos dar testemunho não só ao pregarmos, mas ao vivermos e procurar praticar isso. Amém? Amém. Se você